Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma excelentíssima aula do Pop Class Enem. O meu nome é Catarina Menezes do Amaral e hoje eu vou continuar falando sobre o sistema respiratório. Bom, essa parte é a última parte que a gente vai falar sobre esse sistema. Então, na parte 1, a gente deu uma introdução a tudo isso, falou de alguns conceitos gerais, né? Deu uma visão bioquímica. Na parte 2, a gente falou realmente de anatomia e histologia, de todo o sistema respiratório, a gente falou de cada estrutura, cada partezinha por onde o ar passa. E agora, nessa aula, a gente vai falar de fisiologia e algumas patologias que estão associadas a esse sistema. Bom, relembrando mais um pouco, nas aulas passadas a gente viu a visão geral das estruturas, características e funções. Depois a gente falou um pouco de utilização do O2, equilíbrio ácido básico, carboxihemoglobina, e nessa aula a gente vai falar sobre oxihemoglobina, anatomia de cada estrutura e histologia geral. Só para vocês verem, né, que é sempre interessante a gente ficar um pouco embasado para voltar até aqui, porque aqui eu já tô com o pressuposto de que vocês estão entendidos, sabe? Então, vamos continuar. No roteiro dessa aula, a gente vai falar realmente, né, sobre a fisiologia, sobre como essas trocas gasosas, vulgo a hematose, falar um pouco sobre essa parte mecânica, né, de inspiração e expiração, relacionando isso com a pressão. E depois, no finalzinho, a gente vai falar de algumas patologias que são muito comuns. E no final, eu vou falar sobre Covid-19, que é um tema realmente que está muito prevalente nos dias de hoje. E no finalzinho, agora realmente para acabar, seria as questões comentadas. Eu não coloquei muitas questões para não ficar tão longo. Coloquei só uma, mas vocês vão ver que vai valer a pena. Então bora começar. Bom, dando de novo uma visão geral. Aqui a gente tem todas as estruturas, então vamos fazer de novo essa recapitulação. O ar começa na nariz, vai para narina, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Agora, a gente vai relacionar ainda sobre o diafragma e também falando um pouco sobre os músculos intercostais, que são esses músculos que estão aqui entre as costelas. Então, bora lá. Ah, uma curiosidade que eu queria ter falado para vocês é que tem uma diferença entre tosse e espirro. Espirro, a gente espirra quando tem alguma coisa nessa área aqui, olha só, nesse sistema respiratório alto. Então a gente espirra para que aquilo que está incomodando o nosso sistema saia. Só que a tosse, por assim dizer, é quando tá mais aqui embaixo, na traqueia. A carina, por exemplo, uma região que tem aqui na traqueia, ela vai fazer essa forma de expelir o que está incomodando. Então, não vai vir na forma de espirro daqui de baixo, vai vir na forma de tosse. Então, são reflexos muito parecidos, mas que apontam para diferentes estruturas do sistema respiratório. Bom, falando sobre a fisiologia agora. Algumas questões iniciais, né? Primeiro de tudo, o transporte dos gases. Isso aqui é realmente o basicão que vocês precisam saber. A gente sabe que o transporte dos gases é feito pela hemoglobina. E a hemoglobina, que é essa substânciazinha, ela tá onde? Dentro das hemácias, dentro desses eritrócitos. E aí, a gente tem a formação da oxihemoglobina, que é essa hemoglobina quando está carregando os oxigênios. Cada hemoglobina pode se ligar a 4 moléculas de oxigênio. E aí, realmente forma a oxihemoglobina. Como vocês estão vendo aqui, ó, tem algumas regiões beta, algumas regiões alfa aqui embaixo, vai ser bem específico. Mas cada uma delas vai se ligar realmente a uma molécula de oxigênio. E aí, a gente tem finalmente a hematose. Mas o que seria a hematose, né? A hematose é a troca gasosa que ocorre nos alvéolos pulmonares, que é realmente o ápice, o personagem principal de todo o sistema, que a gente quer que haja essa troca gasosa, que a gente quer que haja oxidação no nosso sangue, não oxidação, mas que fique com O2, fique com oxigênio no nosso sangue, para ele circular para todo o nosso corpo, né? Então, o gás oxigênio do ar, ele se difunde nos capilares sanguíneos, olha só, cada alvéolo desse tem um capilar sanguíneo passando por ele. Então, o gás oxigênio vai passar, vai penetrar nesses eritrócitos e vai se combinar com a hemoglobina. E aí vai formar isso aqui que a gente tinha falado, né? 4 moléculas de oxigênio juntos a uma hemoglobina. E o contrário, né, seria com a questão do gás carbônico, que ele seria expelido, ou seja, a hemácia lhe daria, sabe, jogaria para esse alvéolo o gás carbônico para ser liberado. Liberaria gás carbônico e vapor d'água.
Então, finalmente, a hematose. Eu dei um geral, mas ele ficou meio mal explicado, porque não estava bem ilustrado. Agora vamos ilustrar bem. Então, tá aqui, né? Como eu tinha dito, cada alvéolo sendo permeado por olha só, um capilarzinho. E aí, o que acontece, né? Aqui, mais uma visão. Aqui a gente tem um sangue chegando com oxigênio e um sangue com gás carbônico. Olha só, o sangue com gás carbônico está chegando no alvéolo, aí o alvéolo faz a troca gasosa e depois daqui sai o sangue com oxigênio. E aqui, né, em cima, bronquíolo. Aí depois bronquíolo, aí brônquio, traqueia, aí laringe, faringe, cavidade nasal e narina. Enfim, só fazendo esse caminho contrário. Então, realmente, o que acontece, né? Cada bolinha dessa, cada alvéolozinho desse, ele tem essa parede aqui. E essa parede aqui, ela tá separando, né, o capilar sanguíneo que tá passando por ele, e essa cavidade aqui que é por onde vai realmente chegar o oxigênio. A nossa capacidade respiratória, quando a gente inspira, né, no repouso, a gente absorve mais ou menos 5 litros de ar. Só que são utilizados mesmo para essa troca gasosa apenas 0,5, isso em repouso. Então, cada oxigênio que está chegando aqui nessa área, ele vai, ó, se fundir com a hemácia lá dentro na hemoglobina, né? E aí esse sangue vai sair oxigenado. E percebam aqui que o sangue também, né, tá liberando dióxido de carbono e também tá. E aí tem isso aqui que acontece realmente, né? Que parece aquela formulazinha de planta, mas o contrário. Então, a gente tá pegando oxigênio e liberando gás carbônico e vapor d'água. E qual seria a próxima parada desse sangue? O sangue já está oxigenado. E depois disso ele vai para onde? Bom, ele está indo para o coração, que o coração ele vai bombear esse sangue para todas as partes do nosso corpo. Lembra lá da aorta, chegando pelo ventrículo esquerdo, pelo átrio esquerdo, passando para o ventrículo esquerdo e aí liberando para a aorta e também passando para todo o corpo. Então é basicamente isso que seria a próxima parada. E agora sobre inspiração e expiração, esse movimento mecânico que a gente faz sempre. Então, tem a entrada do ar, né, chegando, e aí, no momento que o ar entra, a nossa caixa torácica, ela se expande. Mas por que ela se expande? Porque justamente, né, ela tá enchendo de ar. Então, vai ocorrer, ó, a expansão da nossa caixa torácica. E aí também, né, o diafragma, ele se contrai, ele vai para baixo, porque percebam aqui, ó, tá um pouco escurinho, mas o diafragma, ele tá nessa posição original. Quando a gente inspira o ar, ele vai para essa posição aqui. Ou seja, quando ele vai um pouco para baixo, ele tá se contraindo. Então, a partir do momento que a gente vai expirar o ar, na expiração, a gente vê o pulmão meio que se relaxando, o músculo relaxando, né? O pulmão realmente diminuindo, e aí a gente tem a saída do ar. E aí, lógico, já que o diafragma ele não está mais se contraindo, ele está relaxando, vai para sua posição inicial. E aí esses músculos, a caixa torácica, né? Os músculos da caixa torácica, os músculos intercostais, eles vão meio que se abaixar. Mas como assim, né? A gente tem, olha só, a caixa torácica bonitinha, e aí quando a gente está inspirando, ocorre uma elevação, como se fosse um negocinho desse de balde que a gente levanta. É o mesmo movimento da nossa caixa torácica. Ela aumenta assim. E com esse aumento, há um aumento de volume consequente. A mesma coisa com o externo, que é esse ossinho que está aqui na frente. Quando a gente inspira o ar, ele meio que vai para frente para poder se expandir mais. Mas isso é totalmente um movimento natural do nosso corpo. A gente não vai, sei lá, deslocar alguma coisa fazendo isso, não. Isso é realmente o que ele está programado para fazer. Então, resumão: inspiração, contração dos músculos intercostais entre as costelas e contração também do diafragma, porque ele está se abaixando. Aumento do volume da caixa torácica, ou seja, a gente tem um aumento do volume da caixa torácica, por quê? Porque está entrando ar lá dentro. E com isso, a gente tem a diminuição da pressão dentro dos pulmões. Percebam que essa parte é muito importante. Com essa diminuição da pressão, a gente tem, consequentemente, a entrada do ar. Então, por exemplo, com pouca pressão, a gente tem um aumento do volume. Só na expiração, por exemplo, percebam, a gente tem o aumento da pressão e a diminuição do volume.
entendeu? Então, passando para a expiração. Na expiração, a gente relaxa os músculos intercostais, lembra? E o diafragma também ele relaxa. Mas percebam que o diafragma, quando ele relaxa, ele não vai para baixo, ele vai para cima, ele fica nessa posição normal dele. O diafragma, quando ele se contrai, ele vai para baixo. Então, também tem a diminuição do volume da caixa torácica, né? Até porque o ar está saindo, está sendo expelido. E com isso também tem o aumento intrapulmonar, o aumento da pressão. Ou seja, percebam que tudo isso que relaciona a pressão é isso que movimenta essa entrada e saída do ar. Por exemplo, na inspiração, a gente tem diminuição da pressão e essa diferença de pressões faz com que o ar entre. Já na expiração, quando a gente tem um aumento da pressão, tem muita pressão e a diferença das pressões daqui de dentro do pulmão e de fora é muito grande. Então, vai ocorrer a saída do ar, sempre procurando esse equilíbrio de pressões, entendeu? E é por isso que é muito perigoso, por exemplo, quando alguém, sei lá, lacera o pulmão, por assim dizer. O importante é que a gente, pelo menos, tampe esse porque com com esse furo, há a passagem do ar que está entrando. Então, tem essa modificação da pressão. E aí, com a modificação dessa pressão, a gente não vai nem conseguir fazer a entrada do ar direito, nem fazer a saída do ar direito. É por isso que quando a gente tem esse furinho, a pessoa fica procurando ar, buscando ar e não está conseguindo. Então, falando agora de novo sobre a pressão. A entrada do ar, a entrada e saída de ar dos pulmões depende da diferença entre a pressão atmosférica de fora e a pressão intrapulmonar, que é dentro dos pulmões. E ela também é criada, né, por meio dos músculos respiratórios, que são aqueles que a gente já sabe: diafragma e músculos intercostais, entre as costelas. E o ar se movimenta do local de maior pressão para o de menor pressão. E isso realmente, né, está definindo o que sai quando tem a saída de ar e quando tem entrada de ar. O ar também ele entra dos pulmões e sai deles em razão da contração e do relaxamento do diafragma, a gente viu. O músculo que separa o tórax do abdômen e de alguns músculos intercostais. Então, o diafragma é o músculo que separa o tórax do abdômen. Então, a gente tem esse experimento que ele mostra muito direitinho como que isso funciona, né? Esse vídeo aqui é do Manual do Mundo, ele fez esse experimento que mostra como realmente o pulmão funciona. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, aqui é uma bexiga. E essa bexiga, quando a gente puxa, o ar aqui de dentro vai aumentando, olha só. Vai aumentar o ar dentro desses balãozinhos que representam os pulmões. E quando a gente solta, por exemplo, o ar que está aqui dentro desses pulmões extravasa, ele sai. Ou seja, quando a gente puxa, diminui a pressão e entra ar. Quando a gente solta, aumenta a pressão e sai o ar. Patologias. Vamos começar pela asma, né? A asma ela é muito comum, né, em todo mundo. Acho que eu, por exemplo, quando era pequenininha, e muita gente também teve. A asma ela é uma doença crônica e ela é causada por uma inflamação e ela não tem cura. Ela ocorre o estreitamento das vias aéreas por hiperprodução de muco, ou seja, produção de muito muco e contração da musculatura. Olha só, eu vou mostrar aqui na imagem que fica melhor. Então a gente tem aqui, né? E aí tem hiperprodução de muco, tem muito muco aqui dentro. E aí contrai essa musculatura, olha só, tá vendo que ela tá bem contraída? E também tem alguns edemas da mucosa. Edemas esses que ficam meio inchados. E aí essa região, ela fica inflamada, tem esse estreitamento e o ar, ele não passa direito. É por isso que muitas vezes a pessoa fica querendo, né? Querendo puxar o ar e não tá conseguindo, porque essas vias estão obstruídas. Passando, né, para algumas doenças pulmonares que são obstrutivas crônicas, tem a bronquite, que também é muito comum, e tem o efizema pulmonar. A bronquite, olha só, é muito parecido com a asma, só que ela tem fases agudas e crônicas. Agudas é quando acontece do nada, por exemplo, uma infecção viral, uma infecção bacteriana, aí tem essa produção de muco e tudo mais. A crônica ficaria mais relacionada ao tabagismo. Quando uma pessoa ela inala muito
muita fumaça de cigarro de outra pessoa, ela pode nem estar fumando. E aí ela pode estar, sabe, respirando monóxido de carbono, e aí pode realmente influenciar nisso. Também o tabagismo pode influenciar no enfisema pulmonar, isso é muito comum, enfisema pulmonar é muito comum em tabagista, porque, como assim? Tá vendo essas paredezinhas? Em cada paredezinha dessa tá ocorrendo a hematose, como a gente viu, que é o capilar, né, passando gás carbônico, vapor, e puxando oxigênio. Só que, olha só, a membrana delas está sendo quase que destruída. Então, não está ocorrendo muito bem essa troca gasosa. E também tem o edema pulmonar, que seria o acúmulo de líquido nos nossos pulmões. E aí a gente não consegue continuar respirando. E agora, né, muito provavelmente nos dias de hoje, Covid-19. Mas o que ele tem relação com o pulmão? Percebam que um dos sintomas mais característicos da Covid-19 seria a falta de ar. Quando a pessoa está com falta de ar, a gente já percebe, putz, aquele caso pode estar um pouco mais grave do que o normal. Porque tem muita gente que é assintomática, ou seja, não tem nenhum sintoma. Então, o vírus, ele pode se ligar a uns receptores no pulmão. E no pulmão tem vários desses receptores, o que faz com que o vírus se prolifere bastante no pulmão, fazendo com que haja quase que uma ofuscação no exame e a pessoa realmente ela fica cansada, não cansada, mas faltando ar, sabe? Respirando muito rápido. E bom, gente, agora partindo para a questão, né? Porque a guerra não acabou, mas ela já acaba. Questão. Sabemos que a respiração só é possível em virtude da movimentação conjunta de costelas, músculos intercostais e diafragma, que determinam os movimentos de inspiração e expiração. A respeito desses dois processos, marque a alternativa correta. Letra A. A expiração é o movimento responsável pela entrada de ar pelas. Não, né? Expiração é a saída do ar. B. Na inspiração, ocorre o relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais, fazendo com que o tórax aumente de tamanho. Ok, na inspiração o tórax realmente aumenta de tamanho, mas relaxa o diafragma. Lembra que quando enche a caixa torácica, o diafragma vai para baixo e essa de ir para baixo ele está se contraindo? Então, não está relaxando. Letra C. No processo de expiração, ocorre a saída do ar dos pulmões, certo? Em razão de uma diminuição do volume da caixa torácica e aumento da pressão interna. Justamente. Então a gente está expirando, tem a diminuição do volume e tem um aumento da pressão. A pressão aumenta e aí esse ar é saído, esse ar sai. E D, no processo de expiração, ocorre a contração dos músculos intercostais e do diafragma, ocasionando uma pressão interna maior do que a externa. Não, é o contrário, né? A pressão interna está menor do que a externa. Com a pressão interna menor, aí a gente realmente, né, vai inspirar. Então, a resposta nessa questão é letra C. No processo de expiração, ocorre a saída de ar dos pulmões em razão de uma diminuição do volume da caixa torácica e um aumento da pressão interna. Bom, gente, era isso. Eu falei que só tinha uma questãozinha, era só realmente para recapitular tudo. Obrigada por assistir até aqui. Se você tiver alguma dúvida, questionamento, quiser falar sobre qualquer coisa, tá aí meu Instagram, meu e-mail. Curtam esse vídeo, deixem nos comentários qualquer coisa. E aí, sigam a gente no Instagram do nosso projeto, né? Que é quem tá organizando todas essas videoaulas, que é o PopMorph. Bom, gente, era isso. Tchau!